A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu creio que hoje muitos viajaram, não é verdade? Mas estão aqui. Alguns dos que viajaram já voltaram. Eu sei que alguns foram comer bolo de puba no interior, não é? Uns não puderam, né, irmã Joaquina? Eu fui. Comi bastante bolo de puba, milho cozido. E estou aqui. Mas o principal não é isto. Quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa nisso também. Mas o principal da Páscoa não é isto. O principal da Páscoa não é chocolate. O principal da Páscoa é celebrarmos a vida. A vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Ele venceu a morte. E porque Jesus Cristo venceu a morte, deu-nos este poder também de vencer, porque Ele venceu por nós. Ele morreu, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. E hoje celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. No terceiro dia após a sua morte, Deus o ressuscitou. Eu já estive pensando, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Porque muitos morreram, mas estão no túmulo. Maomé está lá o túmulo, está lá seus restos mortais. Buda, outros que denominam profetas, mas Cristo, o único que venceu a morte, Ele está vivo. Por isso nós queremos falar hoje a graça que Cristo conquistou na cruz. Ela é transformadora. Graça que transformou a minha vida. O apóstolo Paulo mostra no seu testemunho, nesse texto que nós vamos ler agora, que a sua vida também foi transformada pelo poder daquele que veio dos céus, morreu na cruz, mas ressuscitou. Todos que aceitam a sua graça são totalmente transformados. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Versículos 14 e 15. Ao mesmo tempo que convido você a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Primeiros Coríntios capítulo 1. 1 Timóteo, eu estou repetindo o que a Marisa leu ainda agora. 1 Timóteo, gente. Não é o efeito do bolo de puba, não, viu? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Jesus Cristo.
Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos, e eu sou o pior de todos. Ó Deus, que tamanha demonstração de amor, abrir mão do teu único e precioso Filho, para que ele viesse a este mundo, sofrer tudo o que ele sofreu, para que nós pudéssemos ter vida. Somos gratos a Ti. Esta graça nos alcançou, esta graça está à disposição a cada pecador. Todo aquele que aceita esta graça, o apóstolo Paulo declara que há transformação. No exemplo da sua própria vida, que ele declara que ele é o pior dos pecadores e experimentou a transformação que Deus pode fazer na vida de um pecador que aceita a sua graça. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo lembrando do seu passado e da graça de Deus que mudou a sua história. Ele não esconde quem ele foi, ele não esconde quem ele era antes da graça alcançá-lo. Ele foi perseguidor, segundo o texto que nós vimos aqui. Ele foi blasfemo. Ele foi violento. Em Atos, mostra o temor que os cristãos tinham de Saulo de Tarso, outrora assim chamado. Mas também ele não esconde quem ele se tornou depois que ele aceitou a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Ele se tornou um instrumento da graça de Deus. Ele se tornou um instrumento de levar a graça que ele aceitou aos perdidos. Esse texto nos mostra que ninguém está fora do alcance das misericórdias de Deus. A graça nos alcança, apesar do nosso passado, apesar do nosso presente. A graça do Senhor, ela está à disposição de todo e qualquer pecador. Não há distinção. O apóstolo Paulo, ele reconhece quem ele era, mas destaca algo maior ainda do que quem ele era. Ele destaca aqui a misericórdia de Deus que o alcançou. Ele sabe que ele não era merecedor. Ele sabe de quem ele era. Ele tem plena convicção do terror que ele criava no coração daqueles que seguiam a Cristo Jesus. Ele não foi escolhido porque ele era bom. Deus o escolheu. Não porque ele fosse um homem bom. Ele era religioso, extremamente religioso, ao ponto dele matar pela sua religião, por causa da sua religião, para defender aquilo que ele acreditava.
mas o Senhor o escolheu porque Deus é gracioso. Deus não olha apenas para o nosso passado, mas Ele olha principalmente para o que você pode se tornar sendo um instrumento nas mãos dEle. Ele olha para o que você pode se tornar quando você aceita esta graça, que foi conquistada na cruz, através da morte de Cristo Jesus e também da sua ressurreição. A graça, ela nos transforma profundamente, ela não nos transforma em parte. Versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo que diz assim: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Ele sabe que o que ele estava carregando agora não era algo particular dele, mas era algo que ele havia recebido de Cristo Jesus, quando ele é achado pela graça de Jesus, pela graça do Senhor Deus. Quando ele aceita esta graça, que é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que a graça foi superabundante, não foi pouca, foi mais do que suficiente, foi além do seu pecado. Às vezes há pessoas que se julgam indignos, e de fato nós somos indignos de recebermos de Deus o perdão, mas graça significa favor não merecido. Embora nós não merecendo a demonstração do amor de Deus, quando Ele envia Jesus Cristo a morrer no nosso lugar, porque o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Se todos nós somos pecadores, não há ninguém na terra que não cometeu pecado, com exceção de Cristo, que veio à terra e não experimentou o pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Com essa somente Cristo Jesus, mas com essa declaração o apóstolo Paulo mostra que todos nós somos merecedores da morte e do inferno, sem distinção. Mas graças a Deus que o versículo não se encerra aqui. Quando ele diz o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o dom sem merecimento, que vem de Deus, é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque somente Ele morreu na cruz por nós, somente Ele tomou o nosso lugar, o lugar que era meu, o lugar que era seu naquela cruz. Nós éramos merecedores da morte e do inferno, mas Jesus Cristo tomou sobre si tudo isto que éramos nós merecedores, para que nós pudéssemos ter vida. E é por isso que somente através desta graça muda a nossa realidade, somente nós aceitando esta graça de Deus, muda a nossa história, mudou a história de Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era o terror dos cristãos, e agora se transforma no homem que é um instrumento de Deus para levar esta graça que agora ele foi alcançado. Porque ele diz no versículo 15, diz: esta é uma afirmação digna, esta é uma verdade absoluta.
e de confiança. E todos devem aceitá-la. Ou seja, todo pecador deve aceitar esta graça. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele declara: e eu sou o pior de todos. Mas não importa se o pecador é bom ou mau, sem esta graça vinda dos céus, que é Jesus Cristo, está condenado à morte e ao inferno. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu falo a verdade, eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é isto que nos dá a salvação. Não é isto que nos impede do inferno. Mas somente Cristo Jesus. É a graça que foi nos dada. É a graça que foi oferecida a todo e qualquer pecador. É o que o apóstolo Paulo declara aqui. Digna de confiança. Digna de aceitação. Ele se chama de o pior dos pecadores, mas também prova viva da transformação de Deus. A transformação que Deus pode fazer através da sua graça. Quando a graça de Deus entra em nossas vidas, quando nós a recebemos, ela não somente melhora a nossa vida, ela não só melhora, ela faz mudar completamente a nossa realidade, ela muda tudo na nossa vida. Ela nos transforma completamente. Eu sou prova viva disto, de quem eu era e de quem eu sou. Ah, pastor, o senhor agora é bonzinho. Pela graça de Deus. Não que eu seja bom. Bom, somente um. Aquele que deu o seu Filho para nos salvar. Nós somente somos o que somos pela graça do Deus eterno. Por melhor que nós tentemos ser bom, não conseguimos. A nossa natureza é perversa. A nossa natureza vai contrária à vontade de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, que é dado àquele que aceita a sua graça, nos transforma e transforma a nossa eternidade. Transforma o lugar para onde nós vamos na eternidade. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, a graça nos dá um propósito, que é de chegar aonde? No céu. Mas antes disto, o Senhor nos dá um propósito, que é de ser que nem o apóstolo Paulo, alguém que leva esta graça a outros que precisam receber. Eu sei que o nosso estado final será o céu, mas antes disso nós temos um povo, nós temos um mundo a alcançar. A graça que nós recebemos, precisamos torná-la conhecida de outros. O apóstolo Paulo, ele entende que agora a sua vida tem um propósito. Quando ele declara no versículo 14 que o Senhor fez a sua graça transbordar e enchê-lo de fé e de amor que vem de Jesus Cristo. Não é propriamente dele esta fé e este amor. O Espírito Santo de Deus encheu ele desta fé e deste amor, de maneira que ele é um porta-voz desta graça. Ele se torna um instrumento nas mãos de Deus para conduzir a outros pecadores esta graça. A história dele virou um testemunho.
Você vê na Escritura Sagrada, na Bíblia, nas cartas de Paulo, muito do testemunho de Paulo. Ele fala de quem ele era e de quem ele foi, de quem ele é nas mãos do Senhor. Um instrumento de salvação. O Senhor Deus não apenas o salvou, Ele utilizou como instrumento em suas mãos a vida de Paulo para plantar muitas igrejas, para levar a salvação a muitos corações. E assim como Ele fez com Paulo, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Quando nós recebemos esta graça, não podemos ficar simplesmente para nós, não podemos sermos egoístas, ao ponto de guardá-la somente para nós. Há um mundo a ser alcançado, há pessoas ao nosso redor que ainda não aceitou esta graça. Você ainda vive preso ao seu passado? Ou já entendeu que precisa receber a graça do Senhor e desenvolver na sua vida, levando a outros corações? A sua vida mostra sinais reais de um testemunho que foi transformado pela graça de Deus? Se ainda não mostra essa transformação que o Senhor Deus faz na vida de um pecador através da sua graça, você precisa permitir que esta graça tome de conta da sua vida através do Espírito Santo de Deus. Ele não vai lhe tomar na marra e apossar-se do seu coração. É necessário que você abra o seu coração e permita que Ele faça a transformação. Nós precisamos nos rendermos totalmente à orientação de Cristo Jesus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus viva em nós e mostre ao mundo quem nós somos. Nós não podemos sermos agentes secretos de Deus no mundo onde precisa conhecer a Deus. Nós não podemos sermos uma lâmpada ou uma lamparina debaixo de um recipiente e que não possa resplandecer a sua luz em meio à escuridão. Não podemos. O mundo jaz na escuridão. E a vinda de Cristo Jesus, de fato, só é algo que nós nos importamos quando nós fazemos aquilo que o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para fazermos. Não podemos ignorar o fato de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte. E nós não podemos, de forma nenhuma, vivermos ignorando este fato. Todos nós temos pessoas ao nosso redor que ainda não aceitou esta graça. Que nós precisamos não simplesmente falar dela, precisamos mostrar ela através da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito de quem ele era, mas mostra quem ele está sendo. Você tem usado a sua história de vida para glorificar a Deus? Ou tem se escondido? Falar de Jesus também é contar a sua história e mostrar o que Ele fez através de você. Falar de Jesus é também dizer a transformação que Ele fez na sua vida. Se Ele ainda não transformou a sua vida, você não tem nada para contar.
alguma coisa está errada. Você ainda não experimentou desta graça. E todo pecador, eu, você, precisamos viver através desta graça. Não foi em vão a morte de Cristo. Não foi em vão ele vencer a morte. E ele quer que você o aceite, que você o receba, mas que você permita que ele transforme a tua história. Vamos orar? Querido Senhor, somos totalmente dependentes da tua graça. O Senhor a trouxe dos céus para nós. O Senhor amou a todo pecador e ama a todo pecador, indistintamente. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas o teu amor somente não salva. É necessário que nós, pecadores, reconheçamos o teu amor e aceitemos a graça, embora sabendo que nós não somos merecedores. Mas precisamos aceitar este presente maravilhoso que o Senhor enviou dos céus, que é o teu Filho Jesus. Somente Ele pode mudar a história de qualquer pecador. Só Ele pode mudar a nossa vida. O Senhor não somente melhora a nossa vida, mas o Senhor nos transforma completamente. E o Senhor não começa uma obra para não terminar. Pai, se hoje à noite há alguém que ainda não reconhece e não recebe esta graça, que o Senhor mova o seu coração, encoraje-o. Nós te suplicamos, ó Deus, porque somente pelo teu amor, somente pela tua graça imerecida, é que nós podemos termos vida. Então, que o teu Espírito Santo dê esta consciência. Se porventura alguém dentre nós que ainda não entendeu, que é totalmente dependente de Cristo para entrar nos céus. Ele é o único caminho, Ele mesmo declara que Ele é o único caminho, Ele é a única vida, a única verdade verdadeira, o único caminho para chegar a Ti. Não é uma religião, não é uma igreja, mas o Teu Filho, Ele mesmo declara isto. Rogamos que o Senhor faça a Tua obra em cada vida aqui presente. Oramos em nome de Jesus. Amém.